Olá, bem-vindos. Esses tempos alguém me questionou um assunto referente a aplicações de Reiki. Eu já tinha mencionado isso em outro vídeo, mas ficou misturado com outros assuntos, então vamos ver agora individualmente, né? Separadamente. O assunto é aplicação de Reiki durante uma gravidez. O Reiki é sempre bom, é sempre útil, é sempre uma energia harmônica, equilibrada, que vai ser usada pela consciência da pessoa da forma mais apropriada possível, conforme a necessidade que a pessoa tem, certo? Nem sempre é o que a nossa mente quer, tanto do reikiano quanto de quem está recebendo, mas com certeza é o que a consciência daquela pessoa precisa. Legal. Sempre. Reiki na gravidez é ótimo. É excelente. Tanto para a mãe, né, tanto para a mãe que está gestando, quanto para a criança que está em gestação. Vai suprir uma série de questões, vai equilibrar, vai remover uma série de energias, de bloqueios, de preocupações, de incômodos que afligem a mãe e, em consequência, afligem o bebê. Às vezes vai especificamente para o bebê também, às vezes vai especificamente para a necessidade dele. Eu já tive excelentes resultados com a aplicação em grávidas, em bebês recém-nascidos, muito bom, excelente. Começo de gestação, preparação para gestação, mulheres que estavam querendo engravidar e faziam Reiki, né, para melhorar a energia, se equilibrar um pouco mais e facilitar o processo. Então, não tem contraindicação nenhuma o Reiki durante uma gravidez, durante uma gestação. Nem antes e nem depois. Recomendadíssimo. Porém, tem alguns detalhes. Que é a mesma questão que eu abordo no outro vídeo. O reikiano precisa estar consciente do que está fazendo. Ou seja, precisa estar consciente de que ele é um canal de Reiki. Que ele não está curando, que ele não está melhorando, que ele não está limpando, que ele não está purificando, que ele não está fazendo nada disso. Que ele está servindo como um canal de energia. E ele tem que se portar como um canal de energia para que flua Reiki para a gestante e para o bebê. Certo? E o reikiano também precisa estar muito consciente de que a responsabilidade dele é apenas por canalizar energia. Termina ali. Se ele for um bom canal, se ele se colocou à disposição e se fluir o Reiki através dele, acaba ali a responsabilidade do reikiano. Como que a pessoa usa o Reiki, o que é feito dessa energia, qual o caminho que aquelas consciências que receberam o Reiki vão tomar, é responsabilidade delas. Então, o que quer que aconteça após uma aplicação de Reiki, isso serve para uma aplicação comum, não só para um caso de uma gestação, a gente tem que estar muito consciente que aplicou o Reiki, acabou a responsabilidade, a pessoa tem que usar a energia, e o que quer que aconteça é o que a pessoa precisava passar, é o que a pessoa precisava vivenciar. Ela iria vivenciar da mesma forma, apenas sem o Reiki seria mais difícil, seria mais complicado, seria mais turbulento. Se o reikiano não tiver essa consciência, né? Se o reikiano não tiver a segurança de que o Reiki não vai promover nada de ruim ou de danoso para o bebê ou para a gestante, se o reikiano não tiver essa consciência, não tiver esse conhecimento, então ele deve evitar aplicar o Reiki. Não só na gestação, mas em outros casos também. Ele tem que reduzir o ritmo, ele tem que reforçar a sua autoconfiança, reforçar a sua atuação, né, de canal para poder prosseguir. Porque se o reikiano for assumir a responsabilidade pelos outros, assumir o resultado dos outros, não vai dar certo. Não é mais Reiki, é energia pessoal, polarizada, cheia de intenção, cheia de ego, cheia de vontade. Então, a gestação, ela é excelente o Reiki, mas ela é uma situação especial onde
a reação da pessoa que está recebendo, ela é bem complicada às vezes de lidar. Se a pessoa que está recebendo não está muito confiante com o reiki, está em dúvida, tem dificuldade de entender isso, tem dificuldade de assumir a sua responsabilidade, né? Eu acho até que o reikiano deve evitar de aplicar. Ele deve explicar isso, mas deve evitar. Por quê? Porque se ele faz uma aplicação e a pessoa passa mal e causa algum problema na gravidez, como é que o reikiano vai conviver com isso se ele não estiver bem resolvido? Como é que a mãe vai conviver com isso se ela não estiver bem resolvida? Ela vai culpar o reikiano porque é mais fácil? É o caminho mais fácil é culpar o reikiano. Eu fiz o reiki e aconteceu isso, então a culpa é do reiki, a culpa é daquele reikiano que não era bom. E se acontece alguma coisa mais intensa com o bebê ou com a gestação mesmo, será que a mãe vai conseguir lidar com essa pressão toda? Ou será que às vezes até num arroubo de desespero, de desânimo, de falta de crença, de falta de estabilidade, ela não vai culpar o reiki, não vai culpar o reikiano? Então, esses pontos precisam ser analisados por ambos os lados. Os dois precisam estar conscientes de que o reiki não causa um mal. E se alguma coisa aconteceu após uma aplicação de reiki, que é considerada ruim, que é considerado um problema, iria acontecer de qualquer forma, um pouco mais adiante, mas iria. E sem o reiki seria bem pior. Com toda certeza, sem o reiki seria bem pior. Só que isso é um problema para a nossa mente, da mente do reikiano e da mente de quem está recebendo. Nas vezes que eu apliquei, nas vezes que eu fiz a aplicação de reiki em grávidas, em gestantes, eu estava muito bem resolvido, eu estava muito bem tranquilo, e eu expliquei isso para as futuras mães, certo? Tive algumas reações um pouco mais intensas, né? De aflorar na mãe, às vezes, uma inadequação com a gravidez, uma dúvida com a gravidez, de aflorar, às vezes, na criança que não reagiu bem, né? Estava ali, a relação com a mãe estava acumulando energia ruim, e com o fluxo de reiki o bebê botou isso para fora, então passou-se uma noite, 2 noites, muito agitadas, muito intensas, com muita atividade dentro da barriga. Mas em todos esses casos eu estava acessível, né? Não estava presente continuamente, mas estava acessível e aconselhando, orientando a mãe, enviando um pouco mais de reiki à distância, até que a situação se normalizasse e continuasse no fluxo. Eu não sou mulher, não tenho uma gestação, mas a gente conversa, a gente entende, e é uma fase complicada. Muitos medos, muitas inseguranças. O reiki pode ajudar muito nessa fase, mas é preciso que a pessoa esteja consciente disso. Então, mais do que oferecer uma aplicação de reiki, mais do que se tornar como canal, o reikiano precisa explicar isso para a gestante. Que se, por exemplo, ela está guardando desde o início da gravidez dela um medo quanto à saúde do bebê, essa energia ruim que está ali se acumulando, que está ali prejudicando a gravidez, vai ser retirada e às vezes vai gerar uma purificação, uma crise de choro, uma ansiedade muito grande, algum desânimo. Mas é uma coisa que vai passar e a pessoa vai sair mais forte, vai ficar melhor depois disso. Mas aí o reikiano precisa explicar, precisa ensinar. Não pode simplesmente aplicar o reiki e dizer, é a energia que sabe o que está fazendo. Não. Precisa ser racional nesses momentos. Não podemos levar para um lado emotivo, não podemos levar para um lado místico, de a energia sabe o que está fazendo, que não é verdade. Mas precisamos trazer para o racional, chamar a mãe para o racional dela, para que ela reconheça o que está passando, reconheça os momentos, reconheça os medos que ela está guardando e que ela se sinta depois mais segura. Eu já fiz aplicações também em recém-nascidos, onde a mãe está numa crise de pós-parto, está numa insegurança imensa, não consegue às vezes amamentar, não consegue segurar o bebê, e aí vem a mãe, vem o filho, se aplica no bebê, tranquiliza ele, aplica na mãe, tranquiliza a mãe, e saem os dois harmonizados. É muito bonito de ver. De lembrar, eu me emociono com as situações que eu passei assim.
Porque às vezes são coisas inconscientes que a gente vai guardando, que a mãe vai guardando, que a mãe vai acumulando, que o bebê vai acumulando pela parte energética, pela ligação intensa, e que uma aplicação de Reiki às vezes faz realmente milagres, melhora assim de uma forma muito grande. Casos de rejeição entre mãe e filho que eu já experienciei, que simplesmente sumiram, né? Sumiram. Mas do lado bom a gente tem essas coisas, às vezes, aparentemente ruins. Sempre digo que são aparentemente. Porque se uma insegurança que a mãe tem com relação à gravidez se torna tão intensa, ela pode prejudicar muito uma gravidez. E pode prejudicar ao longo de toda a gravidez. Se não prejudicar hoje, vai ser daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Vai ser numa outra fase do desenvolvimento da criança. Então, às vezes, é melhor ela passar por uma crise de cura um pouquinho intensa, limpar essa energia, soltar essa insegurança, soltar esse medo, soltar essa rejeição, seja o que for, do que prolongar esse processo, nessa agonia meio lenta, assim, que se desenrola por muito tempo até que um dia estoura numa crise de choro, estoura numa briga com um esposo, numa briga com uma amiga, um amigo, uma situação qualquer do dia a dia. E aí é o caminho que aquela energia encontra para sair para fora, porque já não é mais compatível nem com o bebê, nem com a mãe. E também em casos de gravidez de risco, gravidez com algum problema, o Reiki vai ajudar muito. Eu diria que é essencial até uma aplicação de Reiki. Mas desde que a gente retome aquela prerrogativa inicial, o reikiano tem que estar consciente, tem que estar sabendo de qual é a sua responsabilidade como canal de Reiki, e tem que explicar para a mãe o que pode acontecer, o que ele está percebendo. Né? Uma conversa inicial, você vai identificar na mãe os medos, você vai identificar na mãe algumas coisas, alguns pontos assim que geram bloqueios de energia, que geram situações de insegurança que ela não está vendo, que ela não está percebendo, mas que o reikiano consegue perceber. Nem todo reikiano, às vezes nem todo reikiano consegue perceber, né? Tem que ter um pouquinho de espírito de terapeuta, um pouquinho assim de inclinação para esse lado. Mas às vezes só de escutar, a mãe vai estar desabafando, vai estar botando para fora, vai estar fluindo o Reiki. Muitas vezes eu fiz a conversa segurando a mão da mãe, ou tocando na barriga enquanto a mãe desabafava, botava para fora aquela situação. Por quê? Porque nesse momento estava fluindo o Reiki, estava equilibrando, estava facilitando botar para fora essa situação de uma maneira que não é traumática, né? Porque se a mãe grávida briga com alguém, é uma energia muito intensa, é uma coisa muito aguda que afeta muito o bebê. Então, quando ela consegue verbalizar isso numa terapia, numa sessão de Reiki, é muito bom. O Reiki vai amenizar tudo aquilo e vai equilibrar. Então, pessoal, fica essa ideia, né, dessa resolução em relação ao Reiki. O Reiki não vai causar nada de ruim. Não vai. Você precisa estar consciente disso, tanto o reikiano quanto quem está recebendo o Reiki. E as coisas que acontecem depois iriam acontecer de uma forma ou de outra, não há como evitar. Se você fizer uma conversa antes e identificar, né, esses pontos, você vai notar que aquilo ali vai estourar daqui a pouco, vai acumular tanta energia que daqui a pouco aquilo estoura de alguma forma. Se não aplicar Reiki, vai ser mais doloroso, vai ser mais complicado. Aplicando Reiki, a pessoa vai estar um pouco mais segura, vai estar um pouco mais confiante, vai estar um pouco mais amparada. Colocando essa situação, e a mãe estando, né, ciente disso, estando em conformidade com isso. E às vezes também a participação do pai, né, do esposo, também estar ali para que ele consiga, no momento em que uma crise sobrevém, ele consiga dar um apoio diferente, né, para a esposa, para a gestação. Porque se você faz uma aplicação de Reiki e vem uma crise de cura, e ficam ambos, o esposo e a esposa, criticando o Reiki, criticando o terapeuta,
não se está aproveitando, né, o momento para limpar, para purificar, para equilibrar a coisa. Está se acumulando mais dificuldade, está se desviando do foco, está se desviando a atenção do que é importante realmente. Eu creio hoje que muitas pessoas estão conscientes disso. Muitas pessoas estão conscientes. Eu creio que muitos reikianos hoje estão modificando a sua visão, ampliando a sua visão, se conscientizando mais essa questão de até onde vai a responsabilidade do reikiano, e estão conseguindo lidar bem com isso. E as pessoas que recebem, de tanto ouvir relatos, de tanto lerem coisas interessantes e situações que estão sendo veiculadas, também vão se tornando mais confiantes com relação a essa questão. Então, a percepção de que, mesmo que surja algo de mais intenso, após uma aplicação, aquilo foi por um bom motivo, e o Reiki estava amparando a situação. O Reiki não estava gerando a situação, o Reiki estava amparando aquela modificação naquela situação. Certo? Então, era este o tópico do nosso vídeo. Agradeço a todos e até a próxima.